Oferecimento: Construtora Vimarra, 43 99993 0033, Londrina, Paraná. Grupo Predial, Gestão e Contabilidade para Condomínios, 3338-2055, Londrina. Olá, bom dia, bem-vindos ao podcast desta segunda-feira, 27 de março de 2023. Você sabe que mês que vem eu vou para a Terra Santa com um grupo de peregrinos. E toda a viagem e os lugares onde vamos visitar eu vou compartilhar tudo no Instagram, padre.heriberto. E vídeos também no YouTube, Peregrinos do Rossio. Então, se você não acompanha nesses meios, então corra para lá e vivencie esta graça com a gente. Vou compartilhar tudo com você e você vai conosco para a Terra Santa de qualquer jeito. E atenção, devotos do Padre Pio. Eu fui convidado para ser o diretor espiritual nos santuários italianos, já agora em setembro. E o nosso foco vai ser San Giovanni Rotondo, a cidade onde Padre Pio viveu. Eu sou devotíssimo dele. Tanto que toda quarta-feira coloco suas intenções para a intercessão do Padre Pio. E aí, vamos juntos? Me envie uma mensagem para o WhatsApp 43 99806 3912 e vamos acertar os detalhes. Rezemos juntos! Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Ó Deus, que pela graça inefável nos enriqueceis de todos os bens, concedei-nos passar da antiga à nova vida, preparando-nos assim para o reino da glória. Amém. João, capítulo 8, versículos de 1 a 11. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou de novo ao templo. Todo o povo se reuniu em volta dele. Sentando-se, começou a ensiná-los. Entretanto, os mestres da lei e os fariseus trouxeram uma mulher surpreendida em adultério. Colocando-a no meio deles, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em flagrante adultério. Moisés, na lei, mandou apedrejar tais mulheres. Que dizes tu? Perguntavam isso para experimentar Jesus e para terem motivo de o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, começou a escrever com os dedos no chão. Como persistissem em interrogá-lo, Jesus ergueu-se diante dele. Quem dentre vós não tiver pecado, seja o primeiro a tirar-lhe uma pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. E eles, ouvindo que Jesus falou, foram saindo um, a começar pelos mais velhos, e Jesus ficou sozinho, com a mulher que estava lá no meio de pé. Então Jesus se levantou e disse: Mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Ela respondeu: Ninguém, Senhor. Então Jesus lhe disse: Eu também não te condeno. Podes ir e de agora em diante não peques mais. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A inserção desta passagem interrompe a unidade dos dois atos dramáticos. Um centrado na messianidade de Jesus, que está no capítulo 7, e o outro na sua divindade, que está no capítulo 8, versículos de 12 a 57. O Cristo de João 8, de 1 a 11, parece-se muito mais com o dos sinóticos, que Mateus, Marcos e Lucas, e de modo particular com Jesus de Lucas, do que com o próprio Evangelho de João. Os escribas e fariseus, em seus corações, já condenaram a pobre mulher apanhada em flagrante. Eles a levaram a Jesus apenas para lhe fazer uma armadilha. A lei judaica é muito explícita sobre este assunto. A adúltera deve morrer. Ora, se Jesus absolve tal pecadora, vai contra a lei, portanto, condena-se a si mesmo. Se ele se mostra um juiz severo,
acaba ficando desacreditado diante de todos, negando sua doutrina sobre um Deus misericordioso e bondoso. Ou seja, se ficar o bicho pega, se correr o bicho come. A questão dos escribas e fariseus revela-se muito hábil e astuta. Porém, Jesus não mordeu a isca, mas, curvando-se, escreve na terra com o dedo. Segundo alguns exegetas, Jesus quis lembrar simbolicamente Jeremias, capítulo 17, versículo 13, que diz o seguinte: aqueles que se afastarem de ti serão escritos no pó, porque abandonaram a fonte da água viva, o Senhor. Talvez Jesus, com o gesto de escrever, quisesse expressar seu desejo de não intervir ou de não se indignar com a hipocrisia deles, mais do que o pecado da mulher. Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar a pedra contra ela. Esta resposta digna do Filho de Deus, pela sabedoria, simplicidade e profundidade, remove dos oponentes qualquer argumento para condenar tanto a adúltera quanto Jesus. Como pode um pecador se enfurecer contra outro pecador? A expressão atire a primeira pedra lembra Deuteronômio capítulo 13, versículo 10, onde se ordena que as testemunhas oculares iniciem a execução da sentença de morte. Depois de uma resposta tão sábia, Jesus se inclina novamente para escrever na terra. Esse gesto pretende confrontar os juízes com as suas responsabilidades e convidá-los a uma decisão sincera e livre. Os presentes reconhecem que são pecadores e vão embora. A menção dos mais velhos é para insinuar que eles foram mais sensatos, entenderam a lição primeiro. Talvez haja uma observação escandalosa: à medida que os anos avançam, os pecados também se acumulam. Neste relato ecoa a história de Susana, Daniel capítulo 13, na qual os anciãos que tentaram seduzir a mulher são apresentados como homens perversos, envelhecidos na maldade, cheios de pecados e iniquidades. Uma vez que os acusadores vão embora, apenas Jesus e a mulher permanecem em cena. Mas o Filho do Homem não veio para condenar, mas para salvar. João capítulo 3. Deus não quer a morte do pecador, mas a sua salvação para que viva feliz. Sabedoria capítulo 11. A exortação a não voltar a pecar já tinha sido dirigida ao enfermo curado na piscina de Betesda. João capítulo 5. A misericórdia e o perdão não minimizam a gravidade do pecado. Esta passagem contém um drama de rara beleza, em que se confrontam uma frágil criatura e o único homem sem pecado. A mulher pecadora aparece em toda a miséria de sua culpa. Não apenas perdeu publicamente sua honra, mas também está prestes a perder a sua vida. O drama da cena se dá sobretudo pela comparação entre a miséria da criatura e a santidade de Cristo, que se manifesta como misericórdia infinita. Em antítese com os escribas e fariseus impiedosos na aplicação da lei de Moisés contra a adúltera, Jesus se manifesta como a misericórdia encarnada e pronuncia um juízo de absolvição total. Nem eu também te condeno. Santo Agostinho comentou a cena com uma frase lapidar: Relicti sunt duo, misera et misericordia. Eram dois, a miserável, a mulher, e a misericórdia, Cristo. Jesus não julga ninguém, João capítulo 8, porque veio para salvar a humanidade pecadora, João capítulo 3, capítulo 12. Ele é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, sempre. Hoje a igreja celebra Santa Lídia, comerciante de púrpura. O que se sabe sobre Santa Lídia está no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículos de 14 a 40. Morava em Filipos, a principal cidade da Macedônia, um porto no mar Egeu e uma colônia romana. Mas nascera em Tiatira, uma cidade da região chamada Lídia,
na parte ocidental da Grécia. Por isso, alguns creem que Lídia não seria o seu nome, mas um apelido recebido dos filipenses. A Lídia, como a samaritana, por exemplo, era a prosélita, ou seja, pagã não judaica, que tinha se convertido ao judaísmo. Isso indica que já buscava a verdade ao deixar as crenças gregas politeístas e abraçando o judaísmo monoteísta. E, ao ouvir a pregação de São Paulo, se converteu ao cristianismo. Tiatira era conhecida pela lucrativa indústria de tingimento e comércio de púrpura, lá no século I. A existência de fabricantes de corante, tanto em Tiatira como em Filipos, é comprovada por inscrições de descobertas arqueológicas. É possível que Lídia tivesse mudado para Filipos, onde conheceu Paulo por causa do seu trabalho com púrpura. Pela descrição de São Lucas, que a conheceu pessoalmente, Lídia era uma mulher rica por ser comerciante de púrpura, dona do próprio comércio e chefe de família, algo completamente incomum para as mulheres da época. Aparentemente, ela dirigia a própria casa e, portanto, possivelmente era viúva ou solteira. Sua família incluiria parentes e provavelmente escravos ou servos. Entende-se que Lídia era rica porque roupas na cor púrpura eram usadas somente por reis, rainhas e pessoas da nobreza. O corante é extraído de várias fontes, a mais cara sendo os moluscos marinhos do gênero Murex, que eram abundantes no mar Mediterrâneo. Segundo Marcial, poeta romano do século I, o manto da mais fina púrpura de Tiro, outro centro fabricante dessa substância, chegava a custar 10.000 sestércios, ou 2.500 denários, o equivalente ao salário de 2.500 dias de um trabalhador. Entre os anos 50 e 53, os apóstolos Paulo, Silas, Timóteo e Lucas foram a Filipos como missionários. Esperaram o sábado para irem à procura de judeus que provavelmente se reuniriam para ler a Escritura. Saíram da cidade, na qual provavelmente não havia muitas sinagogas, já que o imperador Cláudio estabelecera a política de expulsar os judeus. Encontraram Lídia com outras mulheres próximo a um rio, onde eles pensaram haver um lugar de oração. Isso está lá no capítulo 16 de Atos. Depois de batizada junto com os de sua casa, Lídia pediu veementemente aos apóstolos que se hospedassem com ela durante a sua estadia na cidade. E após serem presos e milagrosamente libertos pela ação de um terremoto, Paulo e Silas voltaram ainda à sua residência. Depois de confortar os que ali estavam, ou seja, os que formariam a comunidade cristã de Filipos, para a qual São Paulo escreveria mais tarde a carta aos filipenses, os apóstolos foram para Tessalônica. Santa Lídia ajudou decisivamente São Paulo e seus companheiros na missão em Filipos. Foi a primeira mulher a se fazer cristã na Europa e é uma das primeiras veneradas como santas desde o início do cristianismo. Parece que sua casa tornou-se a primeira igreja da Europa e que depois do contato com os apóstolos abandonou as riquezas e recolheu-se num lugar de oração. Seu nome aparece em inscrições nas catacumbas. É a padroeira dos tintureiros e comerciantes. Senhor, que por pura bondade distribuís para nós as vossas riquezas infinitas, concedei-nos pela intercessão de Santa Lídia jamais comerciar com as graças que recebemos no nosso batismo e ao longo da nossa vida, mas nos tornemos ricos na humildade de sempre, vos receber na casa da nossa alma, e assim convosco podermos tingir nossas vidas com a cor das boas obras, para recebermos do vosso amor a púrpura da realeza celeste. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Boa terça-feira e amanhã a gente se encontra.